pessoal! Essa é a parte 2 do estudo de traçado e nesse vídeo vamos explicar o segundo indicador e dar dicas para a criação do alinhamento conforme ele. O ET2 é a porcentagem de declividades anômalas, indicador que se refere à altimetria do traçado. Devemos evitar grandes inclinações, encontrando o caminho mais suave a fim de obter o menor valor possível desse indicador. Para construir um alinhamento com o melhor nível de declividades, a gente vai se basear no mapa de calor. Para isso, primeiramente, eu venho aqui em CAD, nas layers e ativo a layer das elevações e também a das curvas de níveis, que vamos precisar delas para analisar esse indicador. Para construir um alinhamento com melhor nível de declividade, a gente usa o mapa e observa que o mapa é um espectro que vai das cores mais frias, aqui em menores altitudes, para cores mais quentes em altitudes elevadas. Primeiramente, é ótimo observar a região de forma mais ampla, notando as serras que vocês vão ter pelo caminho e os vales, que são os pontos mais críticos, digamos assim, em questão de relevo. Temos que procurar evitar a variabilidade altimétrica. E caso isso não seja possível, buscar fazer isso o mais suave possível, sem trocar muito bruscamente de altura. Nesse sentido, as curvas de nível são o melhor auxílio possível, pois elas mostram a continuidade do relevo, desenhando a região como degraus altimétricos. Elas vão nos ajudar a escolher os locais dos PIs, observando suas linhas mais de perto com um zoom próximo. Aqui a gente consegue ver as curvas de nível. Uma dica básica é colocar os PIs de forma que o traçado fique o mais paralelo possível das curvas de nível. Isso significa que o caminho segue por uma mesma altitude sem a temida variação altimétrica, ou pelo menos quase sem. Eu vou fazer um exemplo aqui e para isso eu vou primeiramente criar um novo eixo, como já tínhamos feito anteriormente. Em projeto geométrico. Aqui, quando eu ativei o mapa de calor, a minha diretriz ficou por baixo, então eu vou desenhar ela novamente para ela voltar para cima. Assim a gente já pode ir para o traçado 1 e criar o alinhamento que nem a gente tinha criado anteriormente. Com a ferramenta CAD, para nos ajudar aqui a pegar o ponto inicial e final. Lá no final, a gente faz o mesmo passo que a gente tinha feito no primeiro vídeo do estudo de traçado. Então, zoom maior para ficar mais preciso. E um Enter para sair do comando. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa transição de forma mais suave. Por exemplo, aproveitando aqui em projeto geométrico, planimetria, eu vou adicionar um PI aqui assim, mais ou menos. Vocês podem ver que eu não estou cruzando tão perpendicularmente. E seguindo, aproveitando a encosta e tentando manter paralelas as curvas de nível. É importante saber, embora seja um assunto posterior ao estudo de traçado, que a fim de evitar elevadas altitudes, escolher passar por grandes extensões de planície irá gerar custos de aterro e drenagem. Então, assim, por exemplo, aqui no vale, se vocês, aqui tem a planície, não adianta passar toda por ela, porque senão vocês vão ter muito custo com bueiro e aterros. Porque a água precisa escoar da faixa de rolamento. Não pode passar o tempo todo por uma planície. Aqui eu vou tentar cruzar por aqui, aproveitando essa encosta. Enfim. Eu posso a todo momento reposicionar meus PIs para adequar o traçado às curvas. O comando visualizar PI ajuda na localização dos pontos. Aqui
eu vou inserir mais uns PIs para a gente conseguir trabalhar nesse arquivo. Meio aleatórios, depois eu vou mudando. Só para exemplificar. Vou renumerar os PIs como a gente já tinha visto antes. E desenhar de novo a minha planimetria. A qualquer momento, eu posso reposicionar meus PIs para adequar o traçado às curvas. Por exemplo, aqui que eu estou cruzando de forma meio abrupta. Eu posso selecionar o meu PI, dar um zoom para chegar bem pertinho dele, reposicionar ele e colocar numa nova posição que seja mais favorável. O comando de visualizar PI ajuda nessa questão, que daí se eu coloco aqui, ele vai se aproximar. Por exemplo, aqui eu estou no PI 1. Ajeitei o meu PI 1 e quero ir para o PI 2. Para não ter que ficar arrastando, se eu ativar esse comando, basta eu clicar aqui, que ele vai redirecionar para o PI 2 com o mesmo nível de zoom que estava anteriormente. Depois de terminada a planimetria, é hora de obter um perfil longitudinal do nosso traçado. Isso nos dará a dimensão das inclinações do nosso traçado e servirá para análise e comparativos. Para criá-lo, precisamos já ter os pontos de superfície gerados. Depois, com o eixo selecionado, temos o eixo selecionado, a gente vem em atividades, projeto geométrico e aqui em altimetria. Em altimetria, a gente vem em atualizar perfil, adicionar essa superfície ao eixo corrente, sim. E agora basta selecionar o ponto de inserção para a nossa altimetria. Vou colocar aqui, deu um erro. Pessoal, aqui tinha dado um errinho ao criar a altimetria. Então, assim, aqui em estudos topográficos, no limitar planos, em vez de deixar 50, vamos colocar 150. Dá um Enter. E aí sim, a gente consegue, em altimetria, atualizar o perfil e inserir ele ali. O perfil segue de acordo com o estaqueamento do traçado, criando uma polilinha de acordo com o valor da coordenada Z relativa à altitude do terreno em cada ponto. Dentro do gráfico, podemos observar vários quadrados e pontinhos. A distância entre cada quadrado horizontalmente, esse quadrado horizontalmente, equivale a 100 metros. E a altura dele verticalmente, ele equivale a 10 metros. Utilize essa informação para calcular as declividades do terreno. Na parte inferior do gráfico, aqui, a gente tem o estaqueamento e aqui em verde a cota do terreno. Na linha de status, você pode alterar a visão entre planimetria e altimetria. Aqui podemos ver a planimetria e a altimetria. Ainda, a gente tem essa opção de multiview. Podemos selecionar duas telas horizontais. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. E aqui a gente consegue colocar a planimetria numa tela e a altimetria em outra. No próximo vídeo, encerraremos o estudo de traçado. Então, terminamos essa aula por aqui. Muito obrigada e até mais!